Agora que nós já aprendemos o que é patrimônio cultural, estudamos sobre suas principais características e sua importância para as sociedades, e também vimos as principais políticas públicas e os instrumentos de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, eu lhes convido a juntos refletirmos sobre as ligações entre o patrimônio cultural, a memória social, as identidades culturais e uma das atividades econômicas cujo potencial de impacto sobre o patrimônio cultural é sempre bastante relevante e por vezes perigosa. Videoaula 10. Turismo e patrimônio. Nós vamos falar da atividade turística, o turismo. Nesta aula, veremos como o turismo apropria-se do patrimônio cultural como espaço e suporte para o seu desenvolvimento. E veremos como essa apropriação é feita, por vezes de forma nociva e predatória, através de um turismo entendido como turismo de massa, que tende a degradar e transformar espaços e manifestações culturais segundo seus próprios interesses, ou por vezes de forma positiva e sustentável, oportunizando, através do desenvolvimento da atividade turística, o reconhecimento, a valorização e a preservação do patrimônio cultural. Bom, gente, antes de nós estudarmos especificamente as relações entre o turismo e o patrimônio, é importante a gente estabelecer qual é a nossa compreensão sobre o que é turismo. Afinal, o que é turismo? É claro que essa pergunta tem inúmeras respostas, mas escolheremos apenas duas aqui para o propósito da nossa aula. A primeira delas entende o turismo como um sistema de atividades e serviços que se relacionam à promoção, ao desenvolvimento e à realização de uma viagem, seja essa viagem especificamente feita por lazer ou ligada a um outro propósito. É que quando a gente pensa numa viagem, na realização de uma viagem, não apenas o destino em si importa, mas há uma série de atividades e serviços que se relacionam à nossa escolha. Dentre eles, o receptivo, o hotel, a infraestrutura de serviços do local escolhido e, principalmente, os pontos turísticos que visitaremos. É o atendimento de todas essas nossas necessidades como viajantes que se pretende a atividade turística, que a gente nunca pode esquecer como uma atividade econômica, ela vai sempre visar a produção de riquezas, né? Um outro entendimento que a gente pode escolher, ele é expresso pela Organização Mundial do Turismo, que é uma organização internacional e intergovernamental que visa justamente a promoção e ao desenvolvimento do turismo no mundo. Segundo a OMT, o turismo ele é um fenômeno social, econômico e cultural, que se relaciona ao deslocamento de pessoas do seu local original de residência a um outro diferente desse. Esse entendimento, ele se relaciona justamente às relações culturais, sociais e econômicas da atividade, ligando especificamente à cultura do lazer pago e ao tempo livre que precisamos dedicar ao lazer. Esse tempo livre, se olharmos um pouco para trás, especificamente a partir da segunda metade do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que a gente começa a perceber uma certa onda de otimismo que paira sobre os centros urbanos, sobre os principais centros urbanos europeus, ajudando a reconstruir as suas economias e cultivando a ideia do lazer pago e a ideia de que as férias são um período importante dentro do calendário laboral, servindo como uma espécie de renovação do trabalhador. É justamente esse tempo livre dedicado ao lazer o principal impulsionador da busca do turismo como necessário ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas, sem que a gente esqueça a sua importância econômica e a sua influência política e cultural. Em muitas cidades brasileiras, o turismo movimenta vultuosas somas, impactando na vida de milhares de pessoas. Só que esse impacto ele se dá de duas formas. A primeira delas é um impacto econômico, ele se dá sobre a economia, pois é uma cadeia de serviços que são movimentados com o turismo, como hotéis, restaurantes, bares, casas noturnas, guias e empresas de turismo, modificando muitas vezes o cenário econômico dos destinos escolhidos. A segunda forma de impacto, e também muito importante, ela se dá sobre o usuário desses serviços, o turista, pois quando ele viaja, ele não conhece apenas outros espaços, ele também conhece outras culturas, outros olhares, outras formas de ver o mundo, e nisso ele é também impactado. É exatamente por todas essas questões que a gente consegue enxergar o turismo, entendê-lo, na verdade, como importante para muitas das sociedades. Os planos nacionais de turismo, que são expressos em metas, diretrizes, estratégias, eles servem como uma espécie de carta de navegação
para as políticas públicas no país e também estabelece compromissos a serem assumidos pelo governo federal. Eles têm trazido essa preocupação com a sustentabilidade, né? O mais recente deles, ele traz numa das suas principais diretrizes justamente a promoção da sustentabilidade, deixando claro que essa sustentabilidade deve garantir não apenas a preservação dos recursos naturais, mas também das culturas locais e das identidades das regiões receptoras, né? Tudo isso buscando-se justamente dar-se instrumentos de reconhecimento, valorização e proteção do patrimônio cultural brasileiro, né? Para que essas comunidades elas entendam como esse patrimônio ele pode funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento econômico sem que isso agrida a sua identidade. Para isso, a educação patrimonial ela se apresenta como uma ferramenta fundamental, né, para que possa ser trabalhado junto às comunidades receptoras o reconhecimento, a valorização e a preservação de seu patrimônio e que ela não se afaste dele, não deixe de se apropriar dele em função do desenvolvimento de uma atividade econômica, como é o caso da atividade turística. O turismo cultural ele já é o tipo de turismo que estabelece uma relação mais estreita entre a atividade econômica, que é o turismo, e o patrimônio cultural de uma dada localidade, que a gente entende como localidade receptora, né, que recebe os turistas. E esses turistas eles buscam no turismo cultural justamente a satisfação, digamos assim, de uma necessidade cultural, né? São espaços, são regiões receptoras onde não os atrativos naturais, mas os atrativos culturais são o principal fator motivador da viagem, né? A gente pensa em cidades, em localidades onde, mesmo que o espaço estabeleça alguma relação com a cultura local, não são as suas características físicas o principal motivador, mas as relações humanas, as relações culturais que ali se estabelecem, né? Quando a gente pensa num destino cultural, não é a natureza que importa, né? Por mais exuberante que ela possa ser naquela localidade, mas as manifestações culturais, né? De natureza material ou imaterial, chanceladas ou não por algum tipo de órgão de proteção. Como exemplo, nas cidades brasileiras, a gente tem um enorme fluxo de pessoas que visita anualmente Ouro Preto, em Minas Gerais, a capital pernambucana, Recife, ou São Luís do Maranhão, que tem sítios históricos fabulosos. Da mesma forma, a gente pode pensar na quantidade de gente que visita todos os anos a cidade de Parintins, a cidade de Salvador, na Bahia, ou mesmo a capital Belém do Pará, né, para as festas, respectivamente, do Boi, a festa de Iemanjá ou o Círio de Nazaré, né? Todo esse fluxo de pessoas, né, que buscam esse patrimônio cultural ali depositado gera uma série de consequências para essas regiões receptoras, né? Nós vimos nas aulas anteriores que existe todo um repertório de proteção, né, de instrumentos e de legislações de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, né? Mas quando a gente pensa no tratamento desse patrimônio como mercado, como produto mercadológico, que é o que faz a atividade turística, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Como nós vimos no módulo anterior, é justamente o planejamento ordenado, né, um planejamento pautado na sustentabilidade, que vai dar conta de um desenvolvimento econômico, só que de forma sustentável, né? A gente migra de um turismo de massa, um turismo entendido como nocivo, predatório, para um turismo que deve contribuir para a preservação do patrimônio. Alguns espaços, como museus e sítios arqueológicos, já estabelecem regras rígidas de visitação, com horários e quantidade de pessoas limites. Sem o devido planejamento no desenvolvimento do turismo nesses espaços, né, onde se verifica o patrimônio cultural, podem trazer grandes problemas, como o caso de um turismo de massa, né, que nós vimos no tópico anterior. A gente tem, por exemplo, turistas que deixam gravados as suas iniciais em um sítio arqueológico, ou turistas que arrancam detalhes azulejos de casarões históricos, de sítios históricos, para levar como souvenir para a sua casa, né? Alguns espaços já estabelecem regras rígidas de visitação justamente para tentar coibir esse tipo de problema, como
horário e quantidade de pessoas, limites por visita, a proibição do consumo de alimentos ou bebidas durante as visitas, né? Mas é a realização de um turismo comunitário ou turismo de base comunitária o exemplo mais, digamos assim, vitorioso quando a gente pensa nas relações entre o turismo e o patrimônio. O turismo de base comunitária ou simplesmente turismo comunitário, ele é um tipo de modelo de gestão do turismo onde a comunidade receptora é o grande foco. A comunidade da região receptora é o grande realizador do turismo local, né? É um tipo de turismo onde as decisões e os proveitos auferidos são sempre coletivas. Isso ajuda, por exemplo, a coibir que as tomadas de decisões sejam concentradas nos agentes promotores de turismo e sejam coletivizadas para toda a comunidade, para que toda a comunidade dela possa tomar proveito. Quando a gente pensa o turismo de base comunitária, a gente pensa, na verdade, numa troca, né? Uma troca entre o turista e aquela comunidade, né? Que ganha uma importância muito grande. Através do planejamento desse tipo de turismo, a gente consegue realizar um turismo, desenvolver a atividade econômica dentro daquela comunidade receptora sem impactar no seu cotidiano, né? O ideal, inclusive, para que o turismo comunitário seja bem sucedido, é que ele não transforme toda a atividade daquela região. Então, não apenas parte, né, das atividades daquela comunidade vão se dedicar ao turismo e não todo uma transformação completa, como acontece no caso de um turismo de massa, onde grandes resorts se instalam em determinadas localidades. Um bom exemplo do turismo de base comunitária, que alia o desenvolvimento da atividade turística com a preservação do patrimônio cultural, vem da cidade de Nova Olinda, no interior do Ceará, né? Lá, uma organização não governamental, a Fundação Casa Grande, vem desenvolvendo um trabalho de turismo comunitário junto às crianças, né? Situada no Cariri cearense, que é um grande celeiro de manifestações culturais em todo o país, a cidade tem sido cada vez mais procurada como um destino turístico cultural, de uma maneira muito destacada, né? Em razão disso, a fundação, que desenvolve um trabalho de educação infantil, de empreendedorismo juvenil, vem desenvolvendo também ações de desenvolvimento do turismo comunitário. Lá criou-se uma cooperativa, que é a Cooperativa de Amigos da Casa Grande, onde os próprios moradores, principalmente os pais das crianças que são atendidas pelos projetos da fundação, eles oferecem abrigos populares aos turistas, que também podem realizar suas refeições junto às famílias e oportunizando, assim, uma troca cultural fascinante, né? Essa iniciativa da Casa Grande, ela se alia à de muitas outras instituições por todo o país, né? Que entendem justamente da necessidade do desenvolvimento das comunidades, das regiões receptoras, para que o turismo ali se desenvolva de forma positiva e de forma sustentável, sem que se agrida o espaço ou as características culturais identitárias daquelas populações locais, né? E é principalmente através do desenvolvimento de boas políticas públicas pautadas justamente nesse desenvolvimento sociocultural e no desenvolvimento de boas ações de educação patrimonial é que esse objetivo ele consegue ser alcançado, onde a gente consegue diminuir essa disparidade entre os agentes promotores do turismo e as regiões receptoras e fazendo com que nós tenhamos uma modalidade de turismo onde a preservação, o reconhecimento do patrimônio, ela é assegurada ao mesmo passo em que há determinado desenvolvimento econômico e social ligados ao turismo nessas comunidades.